Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreve, isso é muito importante para ajudar o nosso trabalho a continuar sendo divulgado, né, para mais pessoas. Se você me acompanha aqui e ainda não me acompanha no Instagram, tá perdendo muito conteúdo também, eu posto bastante coisa lá, então clica aí no link da descrição. E hoje, pessoal, vou falar com vocês sobre algo, né, uma forma onde a gente consegue acertar poucos trades, né, ou seja, a gente mais erra do que acerta e mesmo assim conseguir fechar positivo. E eu vou mostrar na matemática para vocês, né, como que isso funciona. E eu vou mostrar também que isso aqui deve ser bem dosado, né, o que eu vou falar. A gente não pode abusar demais disso, tá? Então, vamos lá para o vídeo. Se você tem interesse em fazer o meu treinamento, aprender a minha leitura, a forma como que eu opero, né, meu gerenciamento, tudo que eu faço hoje para conseguir extrair dinheiro do mercado, também tem o link na descrição. O que eu vou falar com vocês hoje aqui, pessoal, basicamente é sobre risco-retorno, tá? É algo muito importante nas nossas operações e nós precisamos saber dosar e precisamos saber utilizar, né, desse risco-retorno para que a gente consiga bons resultados no mercado, tá? Quando a gente fala sobre risco-retorno, eu estou partindo do pressuposto que você já saiba operar. Se você ainda não sabe operar, se você opera aleatoriamente, se você acerta os seus trades, né, no chute, na sorte, provavelmente isso não vai se aplicar para você, porque você não vai conseguir manter uma média ali, né, digamos assim, uma estatística do seu operacional, da sua leitura. Algo que eu já consigo ter porque eu sei como que a minha leitura ela performa. Então, com isso, eu começo a aplicar o risco-retorno, né? E quando a gente fala sobre risco-retorno, pessoal, basicamente o que que é? É o quanto eu estou arriscando, tá? Para o quanto eu vou buscar. Exemplo, eu estou arriscando isso aqui e eu quero buscar isso aqui, ó. Quanto maior for o meu risco-retorno, ou seja, quanto maior for o meu retorno e menor o meu risco, eu tenho um risco-retorno mais positivo, né? Então, por exemplo, o que eu vejo muito acontecendo hoje, principalmente pelo lado dos scalpers, né? A galera que opera trades curtos, é risco-retorno inverso. Então, por exemplo, o stop dela é isso aqui e o alvo dela é isso. Então, tipo, ela tem um stop grande e ela tem um alvo pequeno. Isso que faz com que a pessoa ela precise sempre performar, né, e ter uma taxa de acerto alta, porque se ela começar a errar muito, ela não consegue fechar positiva. E quando eu começo a trabalhar aumentando o meu alvo, né, e tentando encurtar o meu stop, então o meu stop ele fica nessa proporção e o meu alvo ele fica maior, isso me dá uma certa liberdade em errar mais as minhas operações. E eu vou errar mais mesmo. Eu sempre costumo falar e dar o exemplo que fica muito fácil de entender na prática. O que que vocês acham que é mais fácil, né, ou também é mais rápido? Você percorrer uma maratona de 50 metros ou você percorrer, por exemplo, uma maratona de 1 quilômetro? Com certeza, a de 50 metros ela é muito mais fácil e rápido, né, de você concluir. A mesma coisa que à medida que eu vou aumentando o meu alvo, fica mais difícil do preço concluir todo esse objetivo. Mas eu, querendo ou não, já tenho uma segurança a mais de que eu não preciso manter uma taxa de acerto tão alta. Estatisticamente, e agora vamos falar de matemática também. Por exemplo, quando eu entro numa operação aqui, exemplo, eu estou arriscando aqui, sei lá, R$ 200, tá? E eu vou buscar pelo menos um para um, tá? No mínimo um para um. Vou buscar também R$ 200 aqui. Nesse caso aqui, pessoal, eu preciso ter pelo menos uma taxa de acerto de 60%, tá? Por quê? Vamos pegar e fazer na matemática para vocês entenderem. Supondo que eu vá entrar em 5 operações, tá? Nessas 5 operações, não, vamos colocar 10 para ficar mais fácil. 10 operações. Cada operação eu vou arriscar R$ 200. Então, se eu entrei em 5 operações arriscando 200 e tomei stop, eu tomei R$ 1.000 de stop, tá? Se eu entro em 5 e acabo ganhando as 5 também, ou seja, acertei 5 e perdi 5, eu também fico com R$ 1.000. Ou seja, nesse caso, eu fico no 0 a 0, só que eu ainda pago taxa. Então, 50% de acerto não é suficiente no 1 para 1. Eu preciso acertar mais, por exemplo, 60%. Vamos jogar 60%. 6 operações arriscando R$ 200, eu vou ganhar 1.200, certo?
E 4 operações perdendo R$ 200, eu vou perder 800. Eu ainda vou ter um saldo positivo aí de R$ 400. Então, eu preciso ter pelo menos 60% de taxa de acerto. Agora, se eu quero aumentar um pouco mais, vamos colocar que eu vou trabalhar com 1 para 2, tá? Nesse caso aqui, pessoal, eu já consigo jogar ali minha taxa de acerto para casa dos 40%, tá? Vamos de novo. Supondo que as minhas operações eu vá arriscar R$ 200. Só que agora eu estou buscando 2 para 1. Então, quando eu arrisco perder, eu vou perder 200, mas quando eu buscar o ganho, eu vou buscar 400, ou seja, duas vezes o meu risco. Então, vamos colocar que eu errei 6 operações, certo? 6 operações vezes R$ 200 vai me dar um prejuízo de R$ 200. Mas aquelas 4 operações que eu acertei, eu busquei 2 para 1. Então, eu busquei 400 em cada uma. Isso vai me dar um saldo aí de R$ 1.600, ou seja, eu ainda consigo fechar positivo mesmo com uma baixa taxa de acerto. Eu fui lá, eu fiz 10 operações, mas errei 6, só consegui acertar 4. Mesmo assim, dessas 4 operações, tirando ali o prejuízo que eu tive dos R$ 1.200, eu ainda consigo fechar positivo. Então aqui eu consigo trabalhar com uma taxa de acerto com 40%. Por exemplo, eu, Arthur, pessoal, nos meus trades, eu busco, na maioria das vezes, 1 para 2, 1 para 3, 1 para 4, e aí vamos às estatísticas também. Se eu estou aqui no 1 para 3, pessoal, minha taxa de acerto ela já pode cair para 30%, que eu ainda assim consigo fechar positivo. Aqui, na casa dos 25%. Mas agora vou dar para vocês o meu ponto de vista, né? No papel, isso aqui fica muito bonito. Tipo, eu vou buscar 1 para 4 nas minhas operações, aí 25% de acerto eu ainda consigo fechar positivo. Realmente. Só que na teoria isso aqui é muito bonito. Agora vamos trazer isso para a prática. Vamos supor que você seja aquela pessoa que só queira pegar esses tradeão aqui, ó. O que que acontece? Você vai perder muito, obviamente, você vai tomar mais stop. Aqui a gente está falando de uma taxa de acerto, vamos arredondar ela para 30% para ficar mais fácil. Isso quer dizer que a cada 10 operações eu só vou acertar 3. Agora jogando para a prática, vamos supor que você começou a operar, tá? Primeiro trade do dia, stop, beleza. Segundo trade, stop. Terceiro, stop. Quarto, stop. A partir do quarto aqui eu tenho certeza que você já não vai performar legal mais. Querendo ou não, o psicológico ele começa a ficar um pouco abalado. E você precisaria continuar insistindo até chegar, né, a concluir essa estatística. Talvez no quinto aqui, stop. No sexto, stop. Talvez no sétimo aqui, você conseguiria ali a boa operação, que iria recuperar todas as anteriores e ainda ia te passar para o positivo. Mas aí eu falo, será que você teria psicológico para tomar essa sucessão de stops até chegar no trade positivo ali, que iria te recuperar todo o valor? Muito provavelmente, o que talvez aconteceria? Na hora que você acertasse o trade vencedor, você mataria ele antes da hora, só para tentar diminuir o seu stop aqui. Eu falo, pessoal, porque eu sou trader assim como vocês, né, e eu já passei por tudo. Então, quando a gente fala sobre risco-retorno, né, na teoria fica muito bonito falar, vamos buscar lá 5 para 1, né? Pô, vou buscar lá numa operação 5 vezes o meu risco. Pô, beleza, na teoria é muito bom, mas na prática, quando você começa a aplicar isso, fica muito complexo, tá? Eu vou entrar aqui nessa operação, vou fazer uma compra e tentar 5 para 1, o mercado voltou. Vou aqui, 5 para 1, voltou. Aí na hora que ele vem, por exemplo, e dá um bom aqui, você mata ele aqui. Você quer só recuperar o prejuízo aqui, porque você está com medo de tomar um outro stop. Então, pessoal, eu desenvolvi uma maneira de operar aonde eu faço uma proteção desse ganho meu. Então, quando o mercado ele atinge ali um certo patamar, eu realizo uma parcial e aí sim eu deixo o mercado correr. Aí pode ser 5, 6, 10, 15, não sei, depende dos alvos que eu vou projetar. Eu deixo o mercado correr com uma tranquilidade muito grande. E aí eu consigo controlar essa questão psicológica com a questão risco-retorno. Porque não é tão simples assim a gente trabalhar aqui, por exemplo, num risco-retorno ali de 1 para 4, você tomar uma sucessão de stops. O psicológico ele não fica tão tranquilo, né? Até você acertar a mão ali e pegar um bom trade. Às vezes você já perdeu a mão ali no mercado, já está operando ali sem técnica nenhuma, porque seu psicológico já ficou um pouco zoado. Mas eu acho que manter o equilíbrio ali é sempre um bom caminho. Igual eu falo para vocês, eu faço parcial. E depois que eu faço parcial, pessoal, raras as vezes eu tento buscar menos do que 3 para 1.
tá? Raras. Então, eu fiz minha parcial, eu tento buscar 3 para um, 4 para um, 5 para um. Por quê? Porque se voltar eu já estou protegido. E se o mercado andar, ótimo, é lucro para o meu bolso. E isso, pessoal, essas jogadas, vamos dizer assim, que eu faço, me permite tomar mais stops, né? Eu acabo tomando mais stops, mas quando eu consigo acertar a mão, eu consigo, às vezes, recuperando um prejuízo ali e ainda ficando bem positivo. Quando eu consigo, é lógico que a gente não vai conseguir todas as vezes, na verdade, a gente vai conseguir na minoria das vezes. Mas quando a gente acerta mesmo, a gente consegue capturar grandes movimentos e eles fazem todos aqueles stops terem, entre aspas, valido a pena, porque a gente ainda passa para o positivo. Então, quando eu trabalhava no risco retorno negativo, que eu já trabalhei assim, né, na época que eu trabalhava bastante scalp, eu precisava manter uma performance, uma taxa de acerto muito alta. E quando você não estava muito legal, sua taxa de acerto começava a declinar, você não conseguia mais fechar positivo, né? Ou seja, tinha custo ali, emolumento, taxa de registro, não dava. E agora com os trades longos eu vejo, né, que mesmo eu, por exemplo, minha taxa de acerto hoje gira em torno ali de 40, 45% e eu fecho positivo, né? Por quê? Porque as minhas operações positivas, a média dela é sempre superior das operações negativas, tá? Então começa a aplicar isso aí nos trades de vocês também. Isso aí pode ajudar muito vocês a conseguir fechar positivo também, tá? Eu vou finalizar por aqui. Se de alguma forma foi interessante o que eu ensinei, o que eu passei para vocês, deixa o like aí nos comentários, que isso é muito válido também, beleza? Tamo junto, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.